Eita! Graça e paz, Vitor, bom dia, muito bom dia, espero que você esteja bem, amém? Estamos começando a nossa live 1 do dia 13, né? Dia 13 de abril de 2024, sétimo dia na mobilização da nossa campanha de oração, o poder do secreto, para você que está desenvolvendo, para você que está se mobilizando, né, dia a dia, para ter esse tempo com Deus, tempo de qualidade, tempo em que você entende, né, passa na verdade a desenvolver, ampliar, aprofundar, pela sensibilidade, a real necessidade de manter comunhão com Deus, de corresponder, né, ao chamado dele, para que você possa ter um coração leve, uma mente suave, desacelerados das circunstâncias dessa terra, das questões, das agendas que acabam tirando o nosso fôlego no dia a dia, lembrando que o plano de Deus para a nossa vida não é uma vida nesse estilo, não é uma vida condicionada às circunstâncias, não é uma vida moldada à cultura vigente. Nós temos um plano de vida e um estilo de vida que é sustentado pelos céus, que é moldado pela eternidade. É para lá que estamos indo e estamos vivendo nesta terra a semelhança, como que se falássemos de uma metáfora, a semelhança de um treinamento que nos faz a cada dia discernir, né, entre as coisas mais importantes e entre as coisas menos importantes. Mas o que tem acontecido conosco, o que é de fato estarrecedor, assustador e que chama a nossa atenção, é que nós temos muitas vezes permitido que as coisas menos importantes tomem lugar das coisas mais importantes, pelo fato de, tão simplesmente, esse é o detalhe que faz toda a diferença. Se você buscar fazer uma pesquisa no histórico de vida, daquilo que foi o estilo de vida dos homens e mulheres que nos antecederam e que deixaram frutos que hoje nos chamam a atenção, que deixaram aí um registro de um legado cuja vida glorificou a Deus de tal maneira que pessoas descrentes passaram a crer, de tal maneira que o contexto social ao redor deles foram impactados por suas vidas. Se você parar para observar, cada um deles tinha uma característica que os diferenciava. Uns talvez fosse a eloquência, outros talvez fosse a paixão, alguns fossem a visão, outros um detalhe de ser muito observador, outro talvez de ter uma personalidade um tanto introspectiva, não ser aquela pessoa tão expansiva, mas o que era comum na vida de cada um deles era a vida de oração. Eles foram homens e mulheres de oração, homens e mulheres que dependiam do lugar secreto. Esse é o ponto de partida. Esse é o lugar onde a nossa fé ela se revitaliza. Esse é o lugar onde a nossa fé ela recebe nutrientes, ela recebe alimentos, ela recebe tudo aquilo que ela precisa para que de fato ela possa brotar, ela possa estar realmente experimentando um processo de crescimento, uma realidade de amadurecimento. Não há como, né, experimentarmos mais do poder de Deus, mais de quem Deus é, sem termos tempo com Ele para um relacionamento em que Ele de fato se torne a nossa prioridade. E isso é uma questão de mentalidade. A fé é uma resposta receptiva à palavra de Deus que vem para ser implantada em nosso coração. A fé, ela estabelece um tipo de mentalidade que se fundamenta naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz, e consequentemente a fé também, por que ela estabelece, por que ela condiciona essa questão da mentalidade? Porque a fé, ela nos dá uma percepção, né? A fé, ela nos dá uma visão, e note que não é vista. Vista é aquilo que nós temos de forma natural por meio dos nossos olhos. Nós temos a vista, nós conseguimos discernir o que está diante de nós, nós percebemos cores, nós percebemos estatura, formato, nós temos a noção do mundo ao nosso redor por meio daquilo que nós chamamos de vista. Podemos até atribuir a ideia de uma visão natural, ponto.
E o que você vê traz uma impressão acerca do que você vai sentir. O que você vai sentir, por sua vez, vai causar uma nova impressão em como você vai se comportar, em como você vai agir ou não. E de acordo com o que você age ou deixa de agir, você tem resultados. Então perceba que a visão, ela é um fator essencial, fundamental para os resultados que queremos ter na vida. É como você se enxerga prioritariamente e passa a enxergar o mundo que define o que você vai ter, o que você vai viver, o que você vai conquistar. E na medida em que você muda como você se vê e como você enxerga o mundo, também os seus resultados vão mudar. E a visão que temos não é com base nas sugestões ou impressões que são causadas no nosso órgão visual do ponto de vista natural. A palavra do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que nós não caminhamos por vista, mas por fé. Sim, note que ele faz a referência muito clara que a caminhada não é por vista. Ou seja, nós não caminhamos por aquilo que percebemos naturalmente, mas por aquilo que se manifesta em nós espiritualmente. Porque a fé não é uma crença natural. A fé é Deus, que é a fonte do sobrenatural, trazendo sobre nós uma mensagem, uma palavra, uma referência de vida também sobrenatural, que por sua vez, inicialmente, não impressiona o nosso órgão visual natural. Ela, ao ser implantada em nosso coração, ela nos dá a visão interior. Ela nos projeta onde Deus quer que estejamos. Ela nos faz entender o estilo de vida que Deus ele tem para nós. Aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E é aqui que as coisas, de fato, elas entram numa bifurcação, onde temos que fazer a escolha, como disse o apóstolo Paulo, se vamos caminhar por vista ou se vamos caminhar por fé. Se vamos caminhar por vista, pelas impressões visuais, favoráveis ou desfavoráveis, ou se vamos caminhar tão somente por aquilo que Deus estabelece em nossos corações, que vai além de uma ideia que nos sustente temporariamente. Isso nos torna dependentes, né? Dependentes. E para que de fato possamos ter um fluir dessa realidade sobrenatural, dessa realidade espiritual, nós, sem sombra de dúvida, careceremos do relacionamento com Deus no lugar secreto. E hoje nós temos um estudo para nos posicionar em relação ao lugar secreto. Na nossa campanha de mobilização, hoje é o 7º dia, e para o 7º dia nós temos uma temática que fala sobre a oração no Espírito, ou seja, oração no Espírito, edificando-se interiormente. Oração no Espírito, edificando-se interiormente. Se você quiser, de fato, desenvolver uma estrutura que possa crescer, né? Crescer ao ponto de ter uma expressão exterior, que aponte para Deus, que glorifique ao Senhor, que testifique Cristo, que dê vazão aos dons do Espírito Santo na sua vida, você precisa crescer interiormente, edificar-se interiormente, estar profundamente arraigado, estar profundamente fundamentado. E isso acontece no lugar secreto, lugar onde nós temos a liberdade, lugar onde nós temos também, né, somos convidados por conta do constrangimento de amor, por conta do zelo e cuidado que se expressam sem medida, porque não estamos ali agora preocupados com o que quer que esteja ao nosso redor, nós fechamos as portas para as distrações e abrimos o coração para Deus, para então ter nesse momento foco, nesse momento clareza, porque somos nós e Deus. Então não há o porquê de não rasgarmos o nosso coração, de não falarmos com Deus
do que nos angustia, se bem que ele já sabe, isso é fato, alguém pode trazer objeção, mas ele já sabe. Mas uma coisa é você falar para ele, outra coisa é você ter expectativas de que porque ele sabe as coisas vão funcionar. Ele condicionou a confissão, ele condicionou esse canal de comunicação como um aspecto na nossa vida que nos empodera na medida que nós o usamos para concordar com aquilo que ele fala, para concordar com aquilo que ele diz. Por isso que é inegociável você poder confessar, você poder falar, você poder de fato clamar, você poder colocar para fora, tendo obviamente a consciência amadurecida, lavada, desenvolvida, aprofundada da presença de Deus, essa percepção de que tem alguém ali pronto para te ouvir, que marcou com você um encontro, onde também é interessante que nós tenhamos horários específicos para que de fato para nós mesmos possamos configurar um encontro pessoal, né? Nem sempre eu tenho observado que nós temos conseguido estar aqui estamos aqui nos 3 turnos, mas nem sempre nos horários específicos. E isso para mim, da parte do Espírito Santo, trazendo ao meu coração, para abrindo um parênteses do que é o tratamento comigo, é falar da necessidade de alinhar ainda mais, aperfeiçoar ainda mais, porque é um combate para você de fato ser alguém pontual, né? Alguém pontual, alguém que naquilo que fala cumpre, naquilo que diz que vai fazer faz. E eu estou expondo aqui agora uma necessidade, um ponto de melhoria, alguns chamariam de defeito, mas algo que eu preciso melhorar para que esse momento, e isso é o nosso treinamento, tem o seu, né, que só você sabe o que você enfrenta, e tem o meu, do lado de cá, me desfazendo de muitas atividades, né, buscando aí desfocar de muitas coisas, que quando eu paro para ver, ali o Espírito Santo chama a atenção, você está gastando tempo. E esse tempo você poderia estar gastando comigo, esse tempo você poderia estar gastando na prática de coisas que eu estou ministrando, falando para você fazer. Aí ele me pergunta, no que esse tempo que você está investindo está produzindo em você mais daquilo que eu tenho para a tua vida? Está produzindo em você os resultados que você espera? Então, aí ele chama a atenção, perceba como que dentro de você existem pequenas, né, e que você precisa se desfazer. E isso pode acontecer no médio e longo prazo, onde você vai administrar essa situação, né, se avaliando dia a dia e ali tomando alguns posicionamentos que são de fato necessários para que você possa realmente evidenciar que você está crescendo, ou você pode buscar um momento, né, de curto prazo, que é quando você se envolve numa mobilização. Essa ainda está sendo uma mobilização de baixo impacto. É uma mobilização onde tão somente falamos para o povo e o povo se apresenta. Existe uma mobilização que ela é de médio impacto. Quando, além de você falar com o povo, você estabelece os horários e ali naqueles horários você manda as mensagens, você cobra a presença do povo, você estreita mais a relação com o povo que diz que vai participar. Existe todo um momento anterior para que seja então um momento de médio impacto, uma mobilização de médio impacto. E existe a mobilização de grande impacto. Essa de grande impacto é aquela que acontece de fato nos 4 turnos do dia, onde você se prepara antes, onde você alinha com o povo antes, onde um passa a entender a dependência entre aspas, né, o apoio que ele dá para o outro em estar participando. E ali vai caber cobranças numa mobilização. E isso gera um alto impacto, porque você vai entender que no momento prévio à mobilização, à campanha, né, as pessoas elas se alinham, né, não são muitas pessoas, mas elas se alinham, elas estabelecem com Deus um compromisso, um voto de compromisso em estar ali, né, para a glória de Deus, servindo ao Senhor, ajudando ao seu irmão, sendo uma ferramenta de apoio, de estímulo ao seu irmão. Então você não falta, você não falha, porque no momento em que você falta, você falha, você sente algo de constrangedor no seu interior, que vai trabalhar uma espécie de dor de quem está negligenciando
e de forma consciente. Uma espécie de dor de quem não está cumprindo a sua palavra, uma espécie de dor que vai trazer você para um lugar de amadurecimento, onde você vai perceber algo na tua vida que ainda precisa ser melhorado, um aspecto, entre aspas, infantil, um aspecto do tipo, né, adolescente inconsequente. Isso vem à tona, e essa mobilização de alto impacto, ela está na nossa agenda para que a gente possa promover, sim, algo nesse estilo, onde tiramos uma semana nos preparando, onde tiramos uma semana nos examinando, confessando os pecados, alinhando a vida e tendo com os irmãos uma aliança. Eu estou com você, meu irmão. Nós vamos entrar nessa jornada de 21 dias, de 40 dias, e no que der, nós vamos apoiar um ao outro. Você sabe, eu vou estar lá com você, né? Eu posso não estar fisicamente, como que aqui agora nós estamos fisicamente, mas você que está conectado comigo aqui agora, nesse exato momento, você está dando um apoio. Você está falando, pastor, continue. Você está dizendo, pastor, eu estou aqui e vim contribuir com a minha oração. Eu não vim só para ouvir o Senhor falar no sentido de assistir, mas eu estou aqui porque eu sei que Deus tem algo para a minha vida e que vem da sua vida, então por isso eu preciso estar. Eu preciso te dar um bom dia, eu preciso acenar, né? Eu preciso falar que estou. E isso não é para que os demais irmãos que não estão se sintam, talvez, não sei como, mas é para que Deus constranja você acerca dessa necessidade que nós temos. Estamos aqui por causa dele, porque tudo é porque dele, por meio dele, para ele. Só que Deus, ao nos trazer a prioridade dele, ele agora nos leva a entender a necessidade que temos, por consequência ou por efeito colateral, de sermos úteis uns aos outros, de orarmos uns pelos outros, de apoiarmos uns aos outros, de nos preocuparmos uns com os outros, não ao ponto de termos uma dependência emocional do outro. Por quê? Porque se priorizamos a Deus, a dependência é de Deus. Não há espaço para termos no nosso coração resquícios que nos façam estar preocupados com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar, se gostam ou não de nós. Por quê? Porque Deus é a prioridade. Se Ele é a prioridade, a nossa mentalidade ela vai ser elevada para uma outra frequência de pensamentos, que são os pensamentos de Deus. Quando uma sugestão desse tipo, de estou preocupado, eu estou apreensivo, algo que vão dizer, quando ela vem, ela não encontra espaço na nossa mente para que a gente desça de onde estamos para acessar esse tipo de referência. Ela tão somente ela não permanece, ela não prevalece, ela sequer entra, ela se apresenta, mas ela não ganha tempo de atenção para mexer com o nosso coração. Amém? Não estava programado essa parte da nossa fala, mas ela veio tendo um objetivo, ela veio tendo um propósito. E agora eu quero tratar da temática do dia, né, porque essa é uma manhã onde o Senhor já começou a falar comigo no secreto, particularmente a necessidade de guardar um tempo para estabelecer algumas coisas que Ele já colocou, né, para que eu tenha clareza, para que eu tenha entendimento. Então eu digo para você também, hoje no domingo é um dia em que, para aqueles que não trabalham, você tem uma agenda mais folgada, entre aspas, porque às vezes existem as pessoas que trabalham em casa, né? Mas ainda assim o domingo é um dia para você ter uma espécie de descanso, né? Dessa aceleração da agenda do dia a dia, de segunda a sábado, um momento em que você guarda para você, para sua família, de repente para sua parentela, visitando um pai, uma mãe, um tio, uma tia, quem sabe, né? Tendo um tempo para rapidamente ter contato com pessoas que são importantes e relevantes na sua vida. Amém? Então vamos aqui. Para você que está aqui, que entendeu que essa palavra falou para você, escreva eu, né? Você que está aqui, sabe que essa palavra falou com você, né? Ela está de alguma forma sendo útil para a sua vida, diga eu, e eu vou saber que você está conectado, que você não está aqui tão simplesmente por estar. Amém? Vamos lá. O sétimo dia, isso, Vitor, eita glória, Vitor, que eu, glória a Deus, louvado seja Deus, né? Nós nunca estamos sós, meus irmãos, né? Ainda que aparentemente sabemos que temos sempre a presença do Espírito conosco, mas em alguns momentos também o Senhor desperta intercessores. Eu sei que agora existe alguém que Deus despertou pela minha vida, e eu creio que também pela sua vida, para que possamos não somente ter, e ela já é suficiente, né? A intercessão de Jesus, mas a intercessão de Jesus, ela vem por intermédio nesta terra de pessoas, né? Como eu e você, que nos colocamos disponíveis para aquilo que Ele tem. Valeu, Ícaro, Deus abençoe.
né, para aquilo que Ele tem como plano, como obra nesta terra. Temos que ser aquelas pessoas que se encontram prontas para estarmos na brecha da obra. Amém? Então, dia 7, oração no Espírito, edificando-se interiormente. Mas vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. Essa foi a passagem lida, o foco do dia. Compreender o poder da oração no Espírito como uma prática que fortalece o homem interior, aprofunda a comunhão com Deus e nos conecta ao propósito eterno. Amém? Reflexão devocional. A oração no Espírito não é apenas uma alternativa de oração, é um estilo de vida espiritual. Quando oramos no Espírito estamos, alinhando o nosso coração com o céu, intercedendo além de nossa compreensão natural, construindo um lugar de fortaleza interior. É isso que a oração no Espírito, um dos pontos que ela promove, são esses. É diferente da oração puramente racional ou repetitiva. Orar no Espírito é permitir que o Espírito Santo conduza as palavras, intenções e direções da oração. Isso pode acontecer tanto com palavras compreensíveis como em línguas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos de 14 a 15. Mas sempre com o propósito de edificação. Assim, a oração no Espírito, nos fortalece espiritualmente, nos mantém sensíveis à vontade de Deus, edifica a nossa fé e nos capacita para a guerra espiritual. Verdade do dia. Orar no Espírito é como carregar a alma com combustível divino. Quanto mais oramos, mais forte nos tornamos no homem interior. Perguntas para meditação. Número 1. Tenho reservado tempo para orar além da minha compreensão natural? E eu quero colocar que nem sempre, né? E isso faz muita diferença para os resultados que obtemos, para o estilo de vida que estamos vivendo. 2. Como eu posso crescer na prática da oração no Espírito? Obviamente é investir o tempo de maneira básica, isso partindo basicamente da compreensão mais simples, né? Investir o tempo com a palavra, né? Porque o Espírito inspirou os escritores. Então, na medida em que você investe tempo com a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, naturalmente você vai sim desenvolver um senso para que durante o seu tempo de oração você esteja orando no Espírito. Todas as vezes que você ora a palavra, você ora no Espírito. Todas as vezes que você ora em línguas, você ora no Espírito. Quando você apresenta as suas necessidades, as suas inquietações, as suas petições fundamentadas na palavra de Deus, o que a palavra traz como amparo, o que a palavra traz como direção para tal situação, você está orando no Espírito. Tenho percebido os efeitos dessa oração na minha vida interior e fé. Isso só vai acontecer para aqueles que obviamente estão desenvolvendo essa relação. E hoje você está sendo despertado, despertada para atender a esses aspectos, a fim de que você muito em breve possa perceber os efeitos da oração no Espírito e, consequentemente, na edificação, no fortalecimento, na nutrição da sua fé. Ação prática do dia. Separe de 10 a 15 minutos hoje para orar no Espírito, e eu indico logo depois dessa live. Amém? Se você ora em línguas, pratique isso conscientemente, ou seja, vá para um lugar e gaste tempo orando em línguas. Se ainda não recebeu o dom, peça com fé e abra-se para ser cheio do Espírito Santo. Isso é muito importante porque é promessa de Deus. Ele quer que você receba esse dom, Ele quer que você desenvolva essa realidade na sua vida. Durante e após esse tempo, registre percepções, sentimentos e palavras
que surgem em seu coração. Amém? Verso para memorizar. Pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos de 14 a 15. A oração do dia. Senhor, ensina-me a orar no Espírito. Abre meus ouvidos espirituais para te ouvir e meu coração para te seguir. Que minha vida de oração seja profunda, viva e edificante. Enche-me do teu Espírito, fortalece minha fé em nome de Jesus. Amém. Então, para você que está aqui agora, é tempo de você, nesse momento, estar comigo na concordância de fé em oração, apresentando o teu jejum. Agora são algo próximo das... Deve estar sendo próximo das 6 da manhã. Deixa-me ver aqui o horário, que ainda não foi corrigido. Nós vamos corrigi-lo agora. Vamos corrigi-lo agora. Eu não sei se você tem aí, né, com facilidade, mas enfim. Mas enfim. Estamos no dia 13 de abril. 13 de abril. E aqui para mim não. Ok. De abril. E vamos ver aqui rapidamente. Isso, 6 horas e 6 minutos. Amém? E deixa eu conferir aqui como que está o nosso... Ele não está também contando o tempo, mas enfim, isso não é tão relevante. Vamos orar. Amém? Vamos seguir aqui esse tempo de oração, apresentando a Deus, em nome de Jesus, o dia de hoje, a nossa mente, o nosso coração, e este tempo para, por meio do jejum, buscarmos a Deus de forma mais sensível, priorizar a sua presença, ouvir a sua voz, receber as impressões do seu Espírito, os direcionamentos e orientações que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Esse é um tempo muito especial, um tempo onde alguns de nós sentirão a necessidade de um compromisso mais profundo com Deus, estabelecer com Deus um voto, né? Um voto onde você dedica, né, não somente o tempo de oração, o tempo de jejum, mas também o tempo para ações práticas, que comumente você não pratica. Mas, Senhor, estamos aqui em mais um dia que o Senhor nos concedeu, onde suas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida. Queremos ser gratos ao Senhor por esta rica oportunidade, a rica oportunidade para um dia inédito, um dia surpreendente, um dia em que aquilo que o Senhor tem para nós está além do que pedimos ou pensamos, mas passamos a entender por meio desta mobilização, que independente do que venha de benefícios naturais, de bênçãos que já estão decretadas, determinadas para nós das regiões celestiais, precisamos, Pai, desenvolver um senso claro de que nada se compara à Tua presença, de que realmente a Tua presença é o nosso grande tesouro, estarmos conscientes de que o Senhor está conosco a todo momento da nossa vida, a cada passo, em cada lugar, a cada hora, seja onde for, com quem quer que seja, é realmente o bem mais precioso que podemos carregar. E para que isso aconteça, precisamos sim proteger primeiramente o nosso coração e a nossa mente de tudo que tivermos que guardar, que a nossa mente e coração sejam prioritários, porque é ali que o Senhor fala, é ali que brotam as saídas da vida. A nossa vida depende das impressões que temos ali, e na medida que estamos com o nosso coração bem guardado, e a forma de guardá-lo é com a Tua palavra, estaremos sensíveis à Tua presença, porque o Senhor decretou e declarou que estaria conosco, Jesus, todos os dias até a consumação dos séculos, e o Pai disse que andaria no nosso meio.
falou o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, nos versículos finais. Então, que seja um tempo para que possamos edificarmos-nos interiormente por meio da oração no Espírito, por meio da oração em línguas, que aqueles que ainda não receberam o dom, que não foram cheios do Espírito Santo, que seja esse um tempo para esta busca, Pai, que eles tenham essa prioridade, encher-se do seu Espírito, buscar mais daquilo que vem do seu Espírito, a vida no Espírito. Assim eu oro e desde já declaro sobre a vida de cada um deles palavras de vida para o dia de hoje, palavras de novidade de vida, fortalecimento interior, clareza na mente, amparo e consolo para os sentimentos, a percepção clara do seu amor, renovando o nosso interior, nos fazendo ter um entendimento de que não precisamos e nem temos que estar prostrados, atemorizados, intimidados com o que quer que o mundo nos fale, com o que quer que o inimigo tente trazer contra nós, com o que quer que a nossa carne sugira, porque o amor do Senhor lança fora todo medo, e Ele vem com a testificação do Espírito Santo em nossos corações, nos ministrando, sendo Ele o Paráclito, sendo Ele o Consolador, sendo Ele aquele que caminha conosco, aquele que nos dirige e nos guia. Que seja então um dia para um tempo muito especial nessa manhã, manhã de jejum, manhã de oração, manhã em que estamos realmente movidos a vivermos uma vida dedicada ao Senhor, uma vida que realmente aponte para o Teu reino e para a Tua presença. Eis-nos aqui mais uma vez consagrando ao Senhor nosso tempo, a nossa saúde, a nossa força, a disposição, nossa mente, nosso coração, tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. E assim oramos para que seja um tempo, Pai, de ricas experiências, profundas impressões, que a nossa mente seja completamente iluminado, nosso coração impactado com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós de forma específica, de forma personalizada para esse dia, o domingo, que marca o início de uma nova semana. Eu oro pelos meus irmãos nessa hora e ao orar, meu Deus, uno a minha fé, a fé de cada um deles, para profetizar, sim, profetizar experiências com o Senhor, profetizar experiências com os céus, os ouvidos estando sensíveis e atentos, o coração palpitando no mesmo compasso do teu coração, Pai, que assim seja para este meu irmão, para esta minha irmã, e que não fique limitado a eles, mas que transborde onde quer que eles forem, a começar nas suas casas, que o ambiente do lar comece a mudar, que a atmosfera dos relacionamentos comece a ter um ar de amor, um ar de compreensão, um ar de compaixão, um ar de dedicação uns para com os outros, que no meio do nosso povo, daqueles que estão caminhando neste tempo, nesta mobilização, de perto e de longe, haja uma disposição para não somente perdoar, no sentido de pedir perdão, mas também de receber o perdão do Senhor, como aquilo que reseta a vida e a mente. É começar do marco zero, é voltar para a cruz e começar dali como que se nada tivesse acontecido, como que se nunca tivéssemos pecado. Que o meu irmão e minha irmã receba do Senhor essa experiência neste dia, a experiência do renovo na mente sobre a redenção, que é o resgate da vida do pecado, do domínio das trevas, de todas as impressões e marcas do passado que trouxeram traumas, do que quer que foi, caia por terra nessa manhã. Da mesma forma, renova a mente na remissão, no poder que há no sangue de Jesus, que nos remiu, o sangue foi entregue, foi o preço pago para que a nossa vida pudesse ser resgatada e liberta, e juntamente com ela uma nova mente se estabeleceu, uma mente fundamentada na fé, uma mente fundamentada no que Deus diz, uma mente fundamentada no conselho do Espírito Santo, na influência do Espírito Santo. Então, não somente a redenção é importante como renovação na mente, não somente a remissão é importante, trazendo o renovo, mas também a justificação. Justificado por quê? Porque creu. Abraão foi justificado, ele foi imputado justiça porque ele creu. Você e eu estamos vivendo a cada dia, em especial nesse momento, um processo de justificação, porque estamos aqui pela fé, e a fé nos justifica, receba. E ao sermos justificados, nós entramos num processo de eleição, os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, aquele a quem Ele conheceu desde antes da fundação do mundo, aqueles a quem Ele derrama a graça transbordante, onde o pecado abundou, superabundou, transbordou a graça de Deus, e ela está ao seu favor agora, nesse exato momento. Você que está recebendo esta oração, você que está se envolvendo, você que está se conectando, Deus está falando com você, você é meu, você é minha, eu estou com você, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te
te ajudo, eu te sustento com a destra, com a minha poderosa mão direita. O Senhor está dando ordem aos anjos nesse exato momento, ao teu respeito, ao meu respeito, para que eles sejam acampados ao nosso derredor. Os céus decretam vitória para nós pela fé, porque a nossa fé vence o mundo. Os céus decretam saúde divina, porque somos membros de um corpo saudável, que é o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça e dele flui toda a cura que você precisa, a cura em relação a dores físicas, a cura em relação a dores emocionais, a cura em relação a desajustes na sua saúde, a cura em relação a questões dos seus membros físicos. Sim, a cura para você hoje da parte de Deus, no corpo de Cristo. Cristo, cabeça, deixou esta palavra para que pudéssemos curar os enfermos, não somente os enfermos físicos, mas também aqueles que carregam moléstias das suas almas. Então você que está aqui, que recebe essa palavra em nome de Jesus, diga amém. Registre o seu amém e diga aí onde você está. Concorde comigo, diga graças a Deus. É graças a Deus que estamos recebendo esta oração. É graças a Deus que de fato seremos conduzidos a partir desse momento, por meio do Espírito Santo, um tempo de oração, oração em línguas, oração no Espírito, para receber a ajuda sobrenatural que foi ministrada ontem, que agora faz parte da sua caminhada de fé. Para você entender que se você andar na luz, que é andar na palavra, porque a palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Se você andar na luz como Deus está na luz, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E você agora está de pé para viver uma vida que flui em liberdade. E ao fluir em liberdade, você então tem a testificação de que você está tendo um relacionamento com a verdade. E esse relacionamento com a verdade te coloca em autoridade. Autoridade para viver a vida que Deus tem para a sua vida. Uma vida que não depende do que as pessoas dizem ou pensam. Uma vida que não depende de circunstâncias, mas uma vida que está fundamentada na palavra de Deus a seu respeito. Esse é um momento muito especial. Em nome de Jesus, vai meu filho, vai, Deus abençoe, vai para o trabalho, que seja um dia abençoado para você, um dia marcante do poder de Deus na sua vida, em o nome de Jesus. Amém? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe, a graça e a paz, e até o nosso próximo encontro, pontualmente ao 12h30, 12h30, estaremos aqui mais uma vez. Amém? Um forte abraço, que Deus abençoe, graça e paz. Tchau, tchau. Deus abençoe.